Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, iremos estudar sobre o gênero textual narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento, pela conclusão, ou seja, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, vocês vão utilizar essas dicas básicas na próxima aula de produção textual. Hoje nós iremos falar sobre a fábula. Mas afinal, o que é fábula? A fábula é uma curta narrativa em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustram um preceito moral. Essa aí é uma característica da fábula, que todas elas têm uma lição de moral no final. Então, vamos lá. Você sabia? A fábula tem duas características principais, que eu acabei de falar no slide anterior. Os personagens são animais, plantas ou objetos que falam e agem como pessoas. Então, façam a anotação que vocês vão ter que utilizar na próxima aula, viu? A fábula contém sempre uma lição de moral, um ensinamento sobre o comportamento das pessoas. Eu trouxe para vocês uma fábula sobre o colibri. Então, vamos lá. Certa vez, começou um grande incêndio na floresta. Preocupado, os animais fugiram da selva em chamas. Quando todos se encontraram em um lugar seguro, bem distante do fogo, ficaram apenas olhando. Eles sentiam que nada podiam fazer, pois o incêndio era enorme. No entanto, um pequeno colibri decidiu que tentaria apagar o fogo. O pássaro foi até o rio próximo, pegou uma gota de água, sobrevoou a floresta em chamas e lançou a gota que carregava no bico. Enquanto ele ia e vinha, os outros animais lhe perguntavam: "O que você está fazendo? Você não pode fazer nada. Você é muito pequeno e este incêndio é muito grande." Alguns animais tinham bicos bem grandes e não ajudavam. Mas o colibri estava convencido de que podia apagar o incêndio. Continuou jogando pequenas gotas nas chamas que consumiam as árvores. Ao final, diante da floresta queimada, o colibri disse que tinha feito o melhor que podia. Se todos fizerem a sua parte, é possível salvar a floresta. Então, a atividade que eu propus para vocês durante a semana, nós iremos fazer a correção dela agora. Aquela fábula que eu enviei para vocês, essa mesma aqui, na aula de hoje nós iremos apenas corrigir. Na fábula mostra, ela fala sobre o colibri, que é o nosso beija-flor. Vocês perceberam que a fábula possui os animais e que eles têm a atividade dos seres humanos. E além deles... Então, vamos lá. Vamos para a correção da nossa atividade. Atividade que eu enviei para vocês. Então, vamos. Responda ao questionário. A fábula se caracteriza por apresentar como personagem os animais, porém, os comportamentos deles são relativos aos dos seres humanos
Identifique os personagens da fábula e os tipos de pessoas que eles representam. Então, vocês vão verificar se a resposta de vocês está igual à minha. O personagem principal da história é o colibri, que representa aquele indivíduo que não mede esforços para fazer a sua parte, cuidando do que pertence a todos. Já os demais pássaros simbolizam as pessoas que somente enxergam os obstáculos e não se movem para a solução dos problemas. Vocês perceberam que a fábula possui os animais que têm atitude dos seres humanos? Identifique e explique a moral da história. A moral da história é: se todos fizerem a sua parte, é possível salvar a floresta. A situação de salvar a floresta transcende para outros contextos da vida, em que os seres humanos são chamados para cada um fazer a sua parte. Ou seja, aquele velho ditado que uma andorinha só não faz verão. Se todos os animais tivessem ajudado o colibri ao invés de criticar por ele ser pequeno, eles tinham salvado a floresta do incêndio. Na questão 3, vocês vão ter que justificar o emprego das aspas no texto. O sinal de aspas foi empregado para sinalizar a fala dos outros animais da floresta, com o colibri. Assim, a função da aspas é essa aí, pessoal. Assim, diferenciar-se o que foi dito pelos personagens e o que foi dito pelo narrador. Aí entra aquela parte do texto onde eles perguntam o que ele tem feito. Aí na questão 4, foram utilizados os seguintes termos para a referência dos personagens principais da fábula, o colibri, exceto o pássaro, um pequeno colibri, ele, ou animal. Então, vamos ler novamente. Letra A, o pássaro. Letra B, um pequeno colibri. Letra C, ele, ou a letra D, o animal? No caso, eu já coloquei a resposta aí para vocês. Vocês vão ter que verificar na atividade de vocês se está igual a minha. Então, foi isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi apenas a correção da fábula e da atividade que eu enviei para vocês durante a semana. Aí, eu falo para vocês guardar a parte em que nós falamos sobre as dicas que eu dei sobre a produção textual do texto narrativo. Na próxima aula, vocês irão fazer um texto narrativo para mim, em forma de fábula, e me enviar, viu? Até a próxima aula.